Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui em casa, com meus livros, né, como sempre, lendo. Dá uma olhada aqui, ó. Hoje, com alguns livros antigos aqui para que nós possamos abrir um pouco o nosso trabalho, nossa mente aí. Eu quero contar para vocês uma experiência interessante que aconteceu comigo. Eu estive agora, nessa semana, numa palestra, né, na escola onde nós trabalhamos, e em dado momento nós estávamos falando sobre a situação, né, do negro na história. E eu tive o prazer de ser um dos palestrantes do Seminário Étnico-Racial em Mato Grosso, com Félix Tchutchum, muito conhecido, líderes muito conhecidos. E ali nós, em 2019, e nós falávamos sobre a questão da história, né? Eu, como professor de história, na época eu estava trazendo ali o trabalho como é realmente trabalhado dentro de sala de aula, com a história de Esparta, das pessoas deficientes que eram jogadas. Lá, meu foco era trabalhar com as crianças deficientes, que também sofriam os mesmos preconceitos. E eu fiz uma certa participação na hora, eu percebi que o palestrante não entendeu meu posicionamento, e houve até um certo desconforto, quando eu disse que os navegadores, né, quando chegaram, os colonizadores portugueses, quando chegaram à África, eles julgavam, né, o termo utilizado na época, negro, vinha etimologicamente falando, a palavra negro, de que é isso, eles não sabiam nem se eram humanos ou se não, para eles, julgando isso, e faziam com que as pessoas da época julgassem que eram, né, pessoas sem almas, e dessa forma pudessem ser escravizados e tratados como animais. E foi todo esse sofrimento que essa crueldade que o ser humano veio passando a partir das décadas. E eu, na minha contribuição, dizia assim: poderia não ser o próprio darwinismo cultural, que é onde sempre se defendeu, em muitos lugares, das raças superiores, acreditando sempre que a própria evolução contribuiu para a raça superior, para que as raças brancas, né, para que os brancos fossem superiores até ou a partir de uma evolução. Isso é largamente debatido na internet, nas redes sociais, nos livros de história. Inclusive, há um questionamento desse. Aqui em casa eu tenho, se você olha meus vídeos, assiste meus vídeos, bem atrás de mim, na parte de cima, você verá nos meus vídeos História da África, aquela história oficial vindo pela Unesco, e o trabalho do PhD sobre os plantations, que foram as colonizações das plantações de cana-de-açúcar, e a obra Escravo através do Tempo, pelo um historiador que trouxe este trabalho mostrando a crueldade e a escravidão. Inclusive, ele traz até ele traz até uma ponte interessante, um trabalho que ele fez de investigação, se não me engano foi em Angola, Moçambique. Eu acredito que foi em Angola e Moçambique, se não me engano, onde ele tinha ali alguns documentos ou algum trabalho que ele investigava, mostrando que muitas pessoas até mesmo preferiam vir ao Brasil, trabalhar como verdadeiros escravos, devido ao sofrimento da própria colonização, do próprio trabalho que existia também dentro de países africanos. Assim como muitas pessoas, aí ele faz essa ponte, né? Muitas pessoas fazem, hoje, largando o país de origem, porque é um trabalho muito sofrido, muito puxado, para trabalhar em outros países
que julgam mais ricos e que muitas vezes se tornaram ricos através da exploração de países pobres, que hoje são pobres devido ao saqueamento, né? Renato Russo deixa isso muito bem claro numa música chamada Índios. E eu vi que não houve uma boa interpretação, e houve o questionamento dizendo se isso não seria uma história baseada em questões brancas. Eu, como pessoa que sempre estou defendendo a educação especial, eu digo assim, pessoal, eu acho tão interessante, porque realmente a educação especial passa por tudo isso. Passa pela mal compreensão, passa pelas pessoas que já chegam sem pregando ouvir, mas sem a hombridade em ouvir, até mesmo as contribuições a favor da causa. E acontece muitas situações como o que nós estamos vivenciando hoje. Hoje eu acabei de assistir agora uma matéria de uma criança que está sofrendo muito, inclusive com os pés todos feridos. Nós já tivemos aluno na escola onde eu trabalhei, onde o aluno estava com o pé todo ferido, todo machucado. Você vê nitidamente que até a criança não tinha uma boa higienização feita em casa. E quando nós cobramos e nós pedimos, a própria escola foi denunciada. Ou melhor, tentando inverter a situação, trocar, vamos dizer assim, mudar as peças de lugares. Ao invés do tratamento adequado para a criança, a escola que foi e acabou sendo processada. Eu quero dizer a vocês que essa luta é contínua. Então, observe muito bem o seu deputado estadual, o seu deputado federal, e veja se ele faz parte de duas situações. Ou se ele realmente se interessa em fazer ouvir primeiramente, mas o ouvir não é assim, eu já sei que você tem para me falar. Não. O ouvir é saber a sua contribuição dentro da sua vivência e convivência. Salomão dizia, não há limites para se escrever livros. Há muitos trabalhos e muitas obras escritas que nunca foram parar nem nas mesas dos acadêmicos. Por isso é importante ouvir e prestar muita atenção. E até para entender qual situação, qual é o ponto que a pessoa ali está desejando realmente contribuir. E eu sou um dos que defende hoje, onde as formações de palestras precisam ser oficinas, porque é na oficina, é no trabalho de oficina, é que você realmente percebe essas coisas, ok? Espero ter contribuído. Observe muito o que tem sido pregado, observe muito o que tem sido falado, observe realmente quais são as causas que têm sido defendidas, assim como existe a defesa e precisa ocorrer a defesa de pessoas que sofrem preconceito. É claro, né, está aí a música João do Santo Cristo, aí a Faroeste Caboclo do Renato Russo, que dizia muito sobre isso, a discriminação por causa da sua raça, sua cor. Ele não entendia o porquê. Muitas pessoas também não entendem por que são discriminadas, porque são usuários de cadeira de roda, porque são autistas. Isso agora vira quase que um rótulo, até mesmo para as crianças. A criança chora na escola, grita, alguém grita e fala, é porque é autista, é porque é isso, é porque é aquilo. Então, muitas vezes as pessoas começam a se apartar, começam a olhar diferente para as pessoas devido a isso. Tá ok, pessoal? Professor Rogério Melo, qualquer coisa, estou à disposição. Na Amazon tem muito trabalho lançado da minha autoria sobre isso, sobre as crianças, sobre o trabalho com neurodivergentes. Também você vai encontrar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.